Fala, família TW. Hoje em específico, vamos falar sobre a operação que nós fizemos hoje no dólar, né? Onde nós conseguimos pegar aí 40 pontos, tá? Vamos falar hoje no diário de trading, tanto o dia anterior, que foi ontem, no dia 18, o resultado de ontem, quanto também o resultado de hoje, tá? E vou deixar uma coisa bem clara, é que esses últimos dias que não teve vídeos foi porque teve dias aí que eu não estava operando, né? Foi ali mais ou menos por conta do carnaval, etc. Eu acho que a bolsa também não abriu, então não tinha nem como eu postar aqui no grupo, tá? Então vamos lá. Hoje, o mercado em si, eu tinha alguns estudos, né? Tanto uma parte fundamentalista quanto uma parte técnica. Usei boa parte das visões fundamentalísticas de ontem, tá? Em alguns tópicos importantes, como dados sobre Ásia, petróleo, enfim. Mas eu estava atento mesmo à visão técnica que eu utilizei ontem, a análise gráfica que a gente fez ontem, tá? Então, ontem nós tínhamos esses dois níveis de resistência, né? Que era ali no 54,29 e aquele ali que está mais próximo ali do 54,70, que era mais ou menos esse nível aqui, que era um bom nível, inclusive, níveis de venda. Então, com essa visão, como eu sabia que eu não queria estar comprando aqui na linha de tendência, eu queria apenas vender para fazer recuo a essa linha de tendência, né? E como aqui você pode ver que está consolidado, aqui, se não me engano, 60 minutos era uma região de médias, de uma média de 200, né? Deixa eu ver aqui, se eu não estiver enganado, né? Oh, perdão, diário. Se não me engano, aqui é uma região de média, né? Eu nem tô com a média móvel assim na tela, eu assumo para você, mas eu já imagino. Cadê a média móvel? Deixa eu botar aqui tá vendo, ó? O pai tá on, hein? Aqui é a região de média, né? Quando eu vejo essa acumulaçãozinha assim meia tosca, é porque é região de média. Enfim, e eu já sabia que o mercado ia estar consolidado, então teoricamente, por mais que o mercado tivesse ali nessa linha de tendência, né? Nessa, entre aspas, linha de tendência, por mais que ele tivesse aqui nessa linha de tendência aqui, ó, essa verdinha aqui, eu sabia que ele estava consolidado aqui na média, né? Então, qual era a minha cabeça? Eu falei, cara, eu vou vender topo, comprar fundo. Só que eu também não queria comprar fundo. Por quê? Porque para mim comprar fundo não seria uma boa, porque corria um risco de a qualquer momento ele romper, né? Então eu não queria ficar comprado, vamos dizer assim, em região ruim, vamos dizer assim, né? Então assim, eu queria só trabalhar com extremidade. Enfim, em específico no dia 18, esse trading plan aqui é do dia 18, exatamente, mas eu utilizei no dia 19, tá? Então você vai perceber que no dia 18 eu estava deixando bem claro, já estava conversando com os alunos da consultoria, que se o mercado abrisse acima do 54,25, entrou no meu nível de venda. Então eu já tenho um operacional específico para atuar e esse operacional tem base, ele se alinha tanto com a questão de análise gráfica e também se alinha com algumas informações referente à parte fundamentalista. Quem me conhece sabe que eu mesclo tudo isso para tomar uma decisão, certo? Então, no dia 18, ele abriu quer dizer, ele não abriu acima do 54,29. Lembra que estava lá? Ele abriu muito abaixo, ele abriu muito em um gap, 54,25. Ele abriu muito abaixo, né? Então, o que é que eu acreditei? Pô, não dá para vender aqui embaixo, né? Então, teoricamente, eu ia vender fundo, né? Então, teoricamente, eu não queria vender nessa linha de suporte, né? Que é a linha de tendência de alta. Então, eu falei, pô, não vou vender nem fundo. Tem que vender topo, né? Mas eu deixei bem claro no grupo, eu falei, puxei até um estudo, que caso o mercado ele chegasse nos 54,30, se eu não estiver enganado, deixa eu olhar aqui no Instagram. Foi 54,30. Foi. Aqui, ó. 54,29, eu tinha um estudo, eu tinha um ponto ali, né? Então, eu tomei a decisão de 54,29, ou foi no 54,30, e o mercado não deu em nada, acabou fechando ali com 5 pontos negativos ontem, tá? E acabou que não dando em nada, o mercado não abriu na onde eu queria, então eu não tomei a decisão de venda. Mas depois ele foi buscar esse ponto, então eu acabei tomando, mas mesmo assim, pronto, eu tive pessoas ali no grupo, alunos, que eles pegaram aí 30, 40 pontos. Teve tanto o Tadeu quanto teve o Jefferson, eles pegaram na compra, né? Mas eu, assim, particularmente, eu falei, cara, pra mim, eu não enxergo compra, né? Mas eles saíram muito bem, né? O Tadeu, por exemplo, ele tá lá no grupo,
ele conseguiu pegar aqui 30 pontos. Achei muito da hora isso. Parabéns aí, Tadeu. Já o Jefferson, ele conseguiu pegar 40, velho. Então, assim, muitos pontos, né? Muitos pontos. 40 pontos, 30 pontos. Ótimo. Então, eu continuei com essa mesma visão, levando em consideração que aqui era um nível de resistência, aqui também era um nível de resistência, e para mim tinha uma determinada tomada de decisão caso o mercado andasse da forma que eu queria, né? Hoje em específico tivemos muita fala do Bolsonaro, ele falou muita coisa aí, como vocês podem ter certeza, e eu acho bom até vocês pesquisar referente ao assunto, como o mercado impactou referente a isso, tá? Então, hoje em específico, eu tive dois pontos, né? Que era o ponto de estudo do 5408 e do 5381. Esses pontos aqui, gente, eu não fico usando como suporte e resistência. Eu só utilizo assim como suporte e resistência, assim, para mim entrar numa operação quando a minha operação, que é baseado em trading plan, aquela que é do início do dia, não dá certo. Aí eu utilizo como suporte e resistência de entrada. Ao contrário, eu primeiro utilizo essa visão para executar uma operação, essa parte técnica e gráfica. Aí quando dá mais ou menos umas 11 horas, eu utilizo o ponto de estudo para sair da operação. Então, para mim aqui são possíveis níveis de saída. Ou seja, se aqui ó, tá 5408, 5381. Então, foi os pontos de saída que eu tive hoje para venda. Tá? Então, para hoje, eu já tinha uma visão um pouco diferente. Né? Já tinha uma visão um pouco diferente. Qual era a visão? Executar uma venda, mas eu queria que o mercado abrisse ao contrário do que aconteceu ontem. Eu queria que ele abrisse aqui acima, né? Aqui acima do 54,30, né? Eu já tinha até falado com o Jailson, né? Que foi o jovem que eu estava fazendo uma consultoria ontem à noite. E eu falei, irmão, só para você ter confiança no que eu estou fazendo. Amanhã, se abrir acima, eu vendo. Só falei isso. Só falei isso. No sentido, assim, de demonstrar confiança ao meu aluno no que eu estou fazendo, no nosso operacional e etc. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje ele abriu aí com 30 pontos de gap. Eu fiz uma venda gap em relação ao fechamento no anterior, tá? Eu fiz uma venda aqui no 54,63, como vocês podem perceber. E carreguei até os 40 pontos. Muito pouco, né? Normalmente eu pegaria até o final do dia, só que eu tive alguns compromissos, tive que sair e tal e etc. E se eu tivesse pegado até o final do dia, eu estaria pegando aqui, deixa eu ver. O mercado está no 53,84, 53. Eu estaria saindo aqui com 78 pontos. Não agora, né? Porque eu saio às 5h55, então provavelmente eu estaria saindo com o anterior mesmo, 75 pontos. Então, assim, mais um dia normal, né? Mais um dia normal. Mas vocês podem perceber aqui que a visão tava, pô, muito boa. A diferença aqui é o quê? Que ontem eu peguei essa venda, só que o mercado não andou, fechou aqui, fechou 5 pontos negativo. E já hoje eu peguei essa outra venda, né? Que o operacional me fez vender, assim, me dá a confiança para vender. E eu peguei aqui até o retorno à linha de tendência de alta. Tá? Então tem gente que está perguntando, Jonathan, você opera suporte de resistência? Cara, não é que eu opero suporte de resistência, eu traço um suporte de resistência para venda ou compra. Não, não faço isso. Mas eu posso dizer para você que o meu operacional que eu utilizo, ele sempre faz confluência com suporte de resistência. Então isso me deixa muito confortável. Por exemplo, toda vez que eu tenho que executar uma venda, eu tenho um trading plan pronto para executar uma venda amanhã, toda vez que isso ocorre, por exemplo, se vocês pararem para perceber, vai sempre estar fazendo confluência com um nível importante de suporte e resistência. Então é apenas uma confirmação a mais. É como se, por exemplo, eu tivesse vamos supor que eu tenho uma certa taxa de acerto no dia. Então vamos supor que eu esteja alinhado à parte fundamentalista em relação ao que vai acontecer com o dólar, se ele vai subir ou descer. Então isso vai depender de notícias internas, externas, curva de juros, tanto a curta quanto a longa, tudo isso vai influenciar no movimento ali do dólar. Então vamos supor que eu esteja alinhado a minha operação a esse movimento, que não tem como adivinhar, óbvio, mas que você consegue ter uma base. E depois você ter. Então vamos supor que você com isso você já tenha 30% de acerto. Pronto, beleza. Aí depois você tem mais 30, que é o quê? Com a confluência com a análise gráfica, que é utilizando o nível de suporte e resistência, aquela parte básica, mas que é simples de dar resultado. Pronto, eu tenho mais 30, então eu tenho 60% de acerto. Aí entra o meu trade system, o meu operacional, que aí ele já tem uma certa taxa de acerto também. Então, se eu tiver com os três alinhados, dificilmente eu tenho um loss, tá? Mas aí que tá, gente, não tem como adivinhar, né, gente? Infelizmente, senão eu seria o topzão, né? Não é à toa que em um ano de trade eu tenho uns 53, 56% de acerto, né?
e só consigo me salvar em relação a ter resultado, claro, referente ao meu fator de lucro, etc, que é sempre muito maior. Então, quando eu perco pouquinho, e quando eu ganho muito, então meu fator de lucro ele sempre fica em 3 para um, 2 para um, 4 para um em algumas vezes, ou até mais, né? Se você for perceber aí no decorrer. O mês de janeiro ele foi meio parado, ou, quer dizer, ele foi ótimo, mas esse mês de fevereiro, gente, tá meio parado. Esse mês de fevereiro eu não vejo com grandes resultados. Historicamente, nos últimos 3 anos, esse mês de fevereiro foi negativo para mim. Então não é hoje, não é esse mês que eu acredito que será diferente. Ah, John, então porque você não tirou férias, não operou para tal. Gente, eu vivo do mercado, então assim, eu também gosto de operar, tá? Eu gosto de estar aqui na ativa e ter experiências com isso. O meu risco ele é sempre moderadamente bem gerenciado. Então eu acabo que trabalhando assim, independente se eu vou ter um viés negativo. Só porque eu vou ter um viés negativo não significa que eu tenho que deixar de operar, né? Às vezes eu posso deixar de operar e ser o melhor mês, se é o contrário dos últimos anos, né? Mas o importante aqui, gente, é a experiência que eu tenho a cada dia, tá? Eu agradeço por você estar aqui assistindo esse vídeo. Eu peço que você dê um like nesse vídeo, deixe um comentário e, se possível, compartilhe com um amigo. Chega para o seu amigo e fala, ó, eu conheço um trader profissional que trabalha corretamente, sem ilusão, mostra a realidade e trabalha sem fazer preço médio, sem fazer... Qual é o nome daquele negócio que o cara faz? Martingale, trabalha sem ter que se alavancar muito. Ah, vou entrar com 1.000 contratos, pegar um ponto. Meu, eu opero com um contrato, com muito menos risco e consigo ter o mesmo resultado desses caras que operam com 100, 200 contratos e um risco enorme na conta das pessoas e na conta deles mesmos. Então, assim, eu trabalho da forma que eu julgo ser correta. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tem interesse que eu continue postando diário de trade e passando minhas experiências, falem comigo e deixem confirmação. Se vocês têm interesse também que eu continue fazendo trading plan e postando para vocês, é só comentar aí no vídeo e eu posto todos os dias lá no meu canal, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, tá? Então eu quero continuar com essa sequência, fazendo trading plan, postando o estudo e fazendo o diário de trade, tá? Então, se for positivo para vocês, como está sendo para a maioria lá no grupo, muitas pessoas me dando feedback positivo, dê esse like e tamo junto, valeu!